Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 46. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.p.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são retirados dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, além das notas das Bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler Êxodo, capítulos 30 e 31, também Levítico, capítulo 22, além de Salmos número 114 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulos 30 e 31. Construirás um altar para queimares sobre ele o incenso. De madeira de acácia o farás. Será quadrado seu comprimento e sua largura de 1 côvado, e terás 2 côvados de altura. Os chifres formarão uma só peça com o altar. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus chifres. E lhes farás uma bordadura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro abaixo da bordadura, dos 2 lados. Colocarás essas argolas dos 2 lados para receberem os varais que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e os recobrirás de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente do propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã, quando preparar as lâmpadas. Ele o queimará também entre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Haverá desse modo incenso diante do Senhor perpetuamente nas gerações futuras. Não oferecereis sobre esse altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta, e não derramareis sobre ele libação. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da vítima pelo pecado. Fará expiação uma vez por ano, em todas as gerações futuras. Esse altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres os recenseamentos dos israelitas, cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que esse alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que for recenseado pagará meio siclo, segundo o valor do siclo do santuário, que é de 20 guerras. Meio siclo como contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos de meio siclo para pagar a contribuição devida ao Senhor em resgate de vossas vidas. Cobrarás dos israelitas o dinheiro do resgate, e o aplicarás a serviço da tenda de reunião. Ele será um memorial diante do Senhor, de como os israelitas asseguraram o resgate de suas vidas. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as abluções. Com um pedestal de bronze, tu a colocarás entre a tenda de reunião e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda de reunião, deverão lavar-se com essa água, para que não morram. Igualmente, quando se aproximarem do altar para o serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor, lavarão os pés e as mãos, para que não morram. Essa será para eles, Arão e sua posteridade, uma lei perpétua, de geração em geração. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas, 500 siclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 siclos de cinamomo, 250 siclos de cana aromática, 500 siclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e 1 hin de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífera, composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Ungirás com ele a tenda de reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, e a bacia com seu pedestal. Depois que os tiveres consagrado, eles os tornarão objetos santíssimos, e tudo o que os tocar será consagrado. Ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que sirvam como sacerdotes. Dirás então aos israelitas: este óleo vos servirá para a unção santa, de geração em geração. Não se derramará dele sobre o corpo de homem algum. E não fareis outro com a mesma composição. É uma coisa sagrada, e deveis considerá-la como tal. Se alguém fizer uma imitação, ou ungir com ele um estrangeiro, será cortado do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, casca odorífera, gálbano, aromas e incenso puro em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para a incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal,
puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, o porás diante da arca da aliança, na tenda de reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima. Não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição. Tu o considerarás como uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, será cortado do meio de seu povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que chamei por seu nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda a sorte de obras. Invenções, trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedras de engastes, trabalho em madeira e para executar toda a sorte de obras. Associei-lhe Oholiabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, e dou a sabedoria ao coração de todos os homens inteligentes, a fim de que executem tudo o que te ordenei, a tenda de reunião, a arca da aliança, a tampa que a recobre e todos os móveis da tenda, a mesa e todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios, e a bacia com seu pedestal, as vestes litúrgicas, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão, as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais, o óleo da unção e o incenso perfumado para o santuário. Eles se conformarão em tudo às ordens que te dei. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Observareis os meus sábados, porque esse é um sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Guardareis o sábado, pois ele vos deve ser sagrado. Aquele que o violar será morto. Quem fizer naquele dia uma obra qualquer será cortado no meio do seu povo. E se trabalhará durante 6 dias, mas o 7º dia será um dia de repouso completo consagrado ao Senhor. Se alguém trabalhar no dia de sábado, será punido de morte. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de idade em idade, com um pacto perpétuo. Esse será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Levítico, capítulo 22. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos, que respeitem as coisas santas que os israelitas me consagram, e não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Ele dirá: Todo homem de vossa linhagem e de vossa descendência que se aproximar das coisas santas consagradas ao Senhor pelos israelitas, com uma imundície, será cortado de diante de mim. Eu sou o Senhor. Todo homem da descendência de Arão, atacado de lepra ou de gonorreia, não comerá coisa santa até a sua purificação. O mesmo será para aquele que tiver tocado uma pessoa contaminada por um cadáver, para aquele que tiver um fluxo seminal, ou para aquele que tiver tocado, quer seja um réptil com que se tenha contaminado, quer seja um homem afetado de uma impureza qualquer. Quem tocar essas coisas será impuro até a tarde, e não comerá coisas santas. Lavará seu corpo com água, e depois do pôr do sol ficará puro. Somente então poderá comer as coisas santas, porque são seu alimento. Não comerá um animal morto por si ou dilacerado, para não ser contaminado por ele. Eu sou o Senhor. Observarão minhas leis, para que não caiam em pecado e não morram por ter profanado as coisas santas. Eu sou o Senhor que as santifica. Nenhum estrangeiro comerá as coisas santas. Tampouco poderão comer delas o hóspede e o servo de um sacerdote. Mas o escravo adquirido a preço de dinheiro poderá comer, bem como aquele que for nascido na casa. Poderão comer desse alimento. Se uma filha de sacerdote for casada com um estrangeiro, ela não comerá os alimentos tomados dentre as coisas santas. Mas, se estando viúva ou repudiada, ela volta sem filhos à casa paterna, como no tempo de sua juventude, poderá comer o alimento de seu pai. Nenhum estrangeiro, porém, o comerá. Se alguém comer por inadvertência uma coisa consagrada, pagará o seu valor ao sacerdote. E mais um quinto, os sacerdotes não permitirão aos profanos comer as santas oferendas que os israelitas tiverem destinado em homenagem ao Senhor, para não se exporem a levar o peso da falta cometida, deixando que assim se comam as coisas santas, porque eu sou o Senhor, que as santifica. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: Qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que apresentar sua oferta em holocausto ao Senhor, será em razão de um voto, seja como oferta espontânea, deverá, para ser aceito, apresentar um macho sem defeito, tomado entre o gado, as ovelhas ou as cabras. Não oferecereis vítima alguma defeituosa, porque não seria aceita. Quando alguém oferecer ao Senhor um sacrifício pacífico, tomado do rebanho maior ou do menor, seja em cumprimento de um voto, seja como oferta espontânea, a vítima, para ser aceita, deverá ser sem defeito.
Não oferecereis ao Senhor animal algum cego, estropiado, mutilado, atacado de úlcera, de sarna ou de dartro. Não fareis dele um holocausto ao Senhor sobre o altar. Poderás sacrificar como oferta espontânea um boi ou um cordeiro, com um membro comprido ou curto demais, mas essa vítima não será aceita para o cumprimento de um voto. Não oferecereis em vossa terra ao Senhor um animal cujos testículos tenham sido machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Não aceitareis nenhuma dessas vítimas das mãos de um estrangeiro para oferecê-la em alimento a vosso Deus. Elas não seriam aceitas em vosso favor, pois são mutiladas e defeituosas. O Senhor disse a Moisés: um bezerro, um cordeiro ou um cabrito ficará 7 dias com sua mãe após seu nascimento. A partir do 8º dia e nos dias seguintes, será aceito para ser oferecido em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Quer se trate de gado maior ou menor, não imolareis no mesmo dia o animal com sua cria. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de ação de graças, oferecei-o, de maneira que seja aceito. Será comido no mesmo dia, e não deixareis nada dele para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Observareis os meus preceitos e os poreis em prática. Eu sou o Senhor. Não profaneis o meu santo nome, e sereis santificado no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que vos santifica, e que vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Salmo 114 da Bíblia Ave Maria. Aleluia. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz de minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, no dia em que o invoquei. Os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai minha vida. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia é nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta, minha alma, à tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo, pois livrou-me a alma da morte. Preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda. Na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Conservei a confiança ainda quando podia dizer, em verdade sou extremamente infeliz. Em meu pavor eu dizia, o homem é um apoio falaz, mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo que Ele me tem dado. Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo. É penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. Senhor, eu sou vosso servo filho de vossa serva. Quebrastes os meus grilhões. Irei oferecer-vos um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no teu recinto, ó Jerusalém. Muito bem, chegamos então ao dia 46 da nossa leitura diária da Bíblia Católica, onde lemos ali os capítulos 30 e 31 do Êxodo, que é o final do diálogo de Deus com Moisés antes dele descer do monte, e ouvimos sobre o altar do incenso e os artesãos que Deus chama para construir o santuário. O altar para queimar o incenso era um pedestal de madeira revestido de ouro. Ficava na frente do véu interior, que pendia na frente do lugar do Santíssimo. A superfície superior era usada para queimar incenso 2 vezes por dia. A fragrância e a fumaça que se elevam ao Senhor simbolizavam as orações do fiel subindo até a sua presença, assim como o incenso é utilizado nos dias de hoje na Santa Missa. É justamente nessa intenção de que essa fumaça que sobe à igreja, ela está elevando as orações daquele povo até Deus. São Beda diz que os 2 altares da morada representam, alegoricamente, as 2 alianças de salvação. O primeiro, usado para sacrifício de animais e estabelecido fora do santuário, significa a adoração carnal da antiga aliança. O segundo, usado para incenso e estabelecido dentro do santuário, diante do lugar do Santíssimo, representa o culto interior e mais perfeito da nova aliança. No versículo 13, ouvimos sobre o meio ciclo, que era um imposto anual exigido de todos os adultos israelitas para a manutenção e os ministérios do santuário. No versículo 18, ouvimos sobre a bacia de bronze, que era posicionada na área exterior. Sua cavidade e base eram feitas de espelhos de bronze, e era lá onde os sacerdotes se lavavam em suas águas para a purificação ritual. No versículo 25, temos o óleo para a unção sagrada, que era uma mistura de azeite de oliva e especiarias, usada para consagrar os objetos do santuário e ordenar os seus serviços, o sumo sacerdote e o grupo de sacerdotes sob seu comando, que eram os filhos de Arão. No capítulo 31, ouvimos o Senhor chamando Basileel para ser o artesão-chefe do santuário e Oholiabe para ajudá-lo. Eles são dotados pelo Espírito com conhecimento técnico em metalúrgica, lapidação de pedra, carpintaria e bordado,
e essas habilidades de engenharia e artística são dons espirituais ordenados ao serviço do culto. Mais à frente nós vamos ver que há um paralelo entre a criação do mundo e a construção desse santuário. E encerra-se o diálogo entre Deus e Moisés, com o Senhor entregando as tábuas de pedra inscritas com os 10 mandamentos. Este primeiro conjunto de tábuas, nós vamos ver que haverão 2 conjuntos de tábuas. Este primeiro ele vai ser destruído quando Moisés avistar o bezerro de ouro, e um segundo conjunto será providenciado quando Deus renovar a aliança do Sinai com Moisés. Na leitura de Levítico de hoje, ouvimos que a sacralidade das oferendas exigia a santidade e a pureza em quem as consumia, sejam sacerdotes ou leigos. No primeiro caso, é dado um preceito geral, e em seguida passamos para casos específicos, já considerados antes em outros capítulos. Quanto aos leigos, mesmo que não sejam convidados do padre, eles não comerão coisas sagradas. A questão da idade do animal oferecido sugere que o que não era útil como alimento para os homens também não poderia ser sacrificado ao Senhor. Por outro lado, a necessidade de apresentar a Deus vítimas sem defeitos lembra ao cristão da necessidade de oferecer ao Senhor o sacrifício espiritual de um trabalho realizado com perfeição humana e sobrenatural. Não podemos oferecer ao Senhor algo que, dentro das pobres limitações humanas, não é perfeito, sem manchas, cuidadosamente realizados também nos menores detalhes. Deus não aceita os erros. Você não vai apresentar nada defeituoso. A Escritura Sagrada nos adverte, pois não seria digno a Ele. Por isso que o trabalho de cada um, aquele trabalho que ocupa nossos dias e energias, deve ser uma oferta digna para o Criador, obra de Deus e para Deus. Em uma palavra, uma tarefa cumprida, impecável, que é o que diz São José Maria Escrivá no livro Amigos de Deus. Portanto, sejamos os melhores que podemos ser para o outro, como se fôssemos a Deus. Onde estivermos, estejamos por Deus. Que Ele nos fortaleça para que, convictos dessa permanência nele, possamos sempre agir agradavelmente ao Senhor. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.